Olá a todos. Iremos agora falar sobre a atividade de implantação florestal. Sobre essa atividade, os componentes Caio Botelho e eu, Denilson dos Santos Silva, iremos dar início falando sobre algumas das atividades que se encontram dentro de um processo de implantação florestal. Então, essas atividades irei discorrer sobre cada uma delas no decorrer desta apresentação, onde irei falar sobre o planejamento, o preparo do solo, do diagnóstico da área e dos tratos culturais, sobre a seleção de mudas e a logística. O planejamento. Ele acontece dentro de uma implantação de uma área florestal. Ele está presente desde o princípio da logística, tudo está incluso no planejamento. O planejamento vai ser a sua tomada de decisões. No planejamento é onde você irá definir os objetivos, as escolhas da área, os procedimentos técnicos que virão a ser utilizados nesta área, as etapas de planejamento, a implantação, as datas, aonde você irá montar basicamente um cronograma das atividades que irão ser realizadas. O planejamento é onde você vai ser o seu ponto de partida. O planejamento é onde você irá definir como você irá fazer a limpeza dessa área. Se você pode fazer a limpeza dessa área de forma química, através, ou então se você pode fazer a limpeza dessa área, se você pode fazer a limpeza dessa área de forma manual ou de forma mecânica, se vai ser necessária a utilização de foice, se vai ser necessária a utilização de motosserras, se vai ser necessária a utilização de tratores. Então, o planejamento é o seu ponto de partida para você iniciar essa atividade. O diagnóstico da área. Então, o diagnóstico, você irá fazer uma análise dessa área, sobre a atividade que irá ser realizada, onde serão levantadas e analisadas informações sobre a área, mapas planimétricos, onde você vai buscar saber o histórico dessa área. Qual a cultura que estava presente, qual o tipo de vegetação, o clima daquela região, o relevo que se encontra ali presente, aonde você almeja implantar essa espécie florestal, aonde você irá realizar essa espécie florestal. Então, o diagnóstico é essas atividades, é esse histórico, é essa busca por informações da área. A vegetação, o tipo de solo, a documentação do imóvel, a logística estadual, federal, como que está presente, a logística ali para você realizar, aonde se encontra ali uma via federal ou estadual para você fazer o deslocamento da sua matéria-prima. No preparo do solo, aqui temos uma imagem onde ela mostra um trator de esteira, o rodado de esteira, fazendo aqui a limpeza desta área. Aí, para você realizar a limpeza da área, varia com o relevo, o tipo de solo, onde você é necessário fazer uma análise de solo, para saber qual o tipo de solo, com a vegetação presente naquela área. A limpeza do terreno é importante também, que esteja dentro da legislação florestal. Você não pode chegar e desmatar uma área em si. Então, todo município ele tem um catálogo, onde tem as informações de qual medidas que você pode tomar. Então, também no relevo é importante você verificar ali o relevo para sanar qualquer risco de tombamento de algum equipamento. Aqui o Código Florestal Brasileiro ele foi atualizado em 2012 pela Lei 12.651, onde
onde você vai verificar se na área que você almeja realizar essa atividade de implantação florestal, se não está presente uma área de APP, uma área de preservação permanente, se lá tiver um olho d'água ou um rio que passa muito próximo. Então, é importante que você esteja amparado pela lei, né? E quanto ao preparo do solo, aqui nós temos um cabeçote de rebaixamentos de toco. Esse cabeçote é onde ele irá tirar esse estoco para sanar esse risco de uma possível furar o trator de um caminhão quando escoar a matéria-prima, né? E irei falar sobre o subsolador aqui no slide seguinte, que aqui está o subsolador. É onde você é constituído por um disco, né? Esse disco vai à frente cortando os galhos, resíduos orgânicos, e depois vem uma arte principal. Essa arte principal ela vem cortando aqui numa camada mais profunda o solo, destorroando, né? Para que a cultura, né? A espécie, aliás, que irá ser implantada, possa ter o seu desenvolvimento melhor das raízes. E aqui em seguida já tem aqui já uma plantadeira, mas tem outros tipos de subsolador. Esse aqui já vem com uma plantadeira acoplada. E atrás aqui vem os discos de nivelamento, onde você vai nivelar o terreno. E dentro dos tratos culturais florestais é importante você saber realizar a limpeza da área correta, porque você realizando a limpeza da área correta para não ter a mata ou competição, onde você vai implantar as suas espécies, né, de interesse econômico e as pragas e doenças, plantas daninhas que irá competir com essa cultura. Então você tem que ter esses tratos culturais, o manejo de pragas e de doenças. Cuidados na hora do plantio, né, com o combate às formigas, que as formigas são uma vilã nesse aspecto, as formigas cortadeiras, aonde ela prejudica muito a cultura ali logo no início. E aqui nós temos uma imagem aqui, ficou um pouco desfocada aqui, fazendo o combate das formigas na área onde irá ser implantada, né? E outro ponto positivo demais mesmo que irei falar para vocês é sobre a seleção de mudas. Importante quando você vai adquirir essas mudas, você procura saber a procedência do viverista, né? Se é de procedência legal. Então, cuidado quem irá fornecer essas mudas, né? Importante se você visa, né, o comércio, qual o tipo de árvore que você vai escolher, se não vai ter bifurcações aqui nas mudas presentes, ou então, muito importante verificar ali no momento que você vai retirar essas mudas do viveiro para ser postas à sua área, que essas mudas não tenham nenhum dano no seu sistema radicular, porque ela com o sistema radicular deformado, isso já vai acarretar num dano terrível lá na frente. A logística, né, é a infraestrutura das estradas que escoa a produção dos produtos florestais. Aqui eu coloquei a imagem de uma carreta fazendo esse transporte, né, onde o motorista tem a responsabilidade, né, de transportar essa matéria-prima da área florestal até galpões ou futuramente áreas comerciais. Aqui. Falando um pouquinho de uma forma mais enfática sobre a lei número 12.651, que é uma lei florestal nacional, né? Feita em 2012, como já falada pelo Denilson, né? O que ela vai revogar? O que ela vai ter em síntese? Vai falar sobre as áreas de preservação permanente, sobre as reservas legais, sobre a proteção da vegetação, do combate e prevenção dos incêndios florestais, dos manejos dos produtos florestais, né? Da produção da matéria-prima florestal e a questão da assertividade da exploração florestal. Para quem quiser dar uma olhada bem mais aprofundada, né, nós conseguimos encontrar no site do MAPA
tá? E qualquer pesquisa no Google também já sai direto nessa lei. E já falando das atividades de implantação, uma forma um pouco mais aprofundada, né? Como o Denilson falou, é muito importante o planejamento, né? Porque a definição da área é de suma importância, né? Porque os eucaliptos exigem uma profundidade um pouco maior de solo, né? Que necessita mais ou menos de 50 a 1 metro de profundidade de solo, né? E utilizei para um planejamento um pouco mais assertivo da área o uso da agricultura de precisão, né? Que como que vai ser? Com a utilização de drones, nós conseguiríamos pegar em uma visão um pouco macro da fazenda. Aí nós vamos, como citado aqui, né? Nós vamos ter o fechamento da área que vai ser implantada a floresta. Aí depois de tudo certo, né, correto, e como está aqui, nós tiramos as curvas de nível e as áreas de elaboração para o plantio, para a gente ter uma assertividade bem maior, né, como citado, como visto aqui. E nessa questão dos pontos para o preparo do solo e plantio, nós vemos nessa imagem aqui, né, das máquinas, dos equipamentos que estão fazendo o plantio, já tem aqui os pontos corretos, né, para a implantação do plantio. E eu utilizei aqui um espaçamento hipotético ideal para o eucalipto de 2,5 para 2,5 metros, né? E com isso, né, nós vamos ter a previsão de mudas que nós iremos utilizar e todos os insumos em geral, sabe? Nós temos que já ter no planejamento, sabe? Para a gente ter sobre essa questão de valor, ter questão da obra-prima em si. E essa questão da mão de obra, eu vou considerar também essa questão de logística, né? Usando o pressuposto de um exemplo que nós tivemos aqui na região, foi de uma empresa, né, que incentivou alguns produtores a fazer o plantio do eucalipto, que essa empresa ela iria fazer uma beneficiadora de celulose aqui, né? Só que infelizmente não foi feita essa empresa e esses produtores não conseguiram escoar sua produção, né? Tendo aí uma questão de você ter um prejuízo muito grande com isso, né? Por isso que eu acho bastante importante você ter um plano A, B e C nessa questão da logística. A logística é muito importante para a gente não poder perder dinheiro, né? Porque nessa implantação que eu estou fazendo visando lucro, né? Pelo que eu estou pensando. E uma das pautas muito importantes para nós termos em mente é sobre estar ciente das diretrizes estaduais, municipais para a implantação da área, né? Você tem que estar sempre por dentro das leis, né? Para você não poder ser multado, para você sofrer algum processo, para você estar sempre dentro da lei e visando a sustentabilidade, que esse é um dos objetivos da silvicultura. Você ter o CAR, né, que é o cadastro rural, em mãos já, para você ter uma pessoa praticamente, hipoteticamente jurídica, né, da área. E eu acho, como eu coloquei aqui um exemplo, né, esse aqui é um formato de arquivo, né, que é retirado do Google Earth, já falando sobre essa área delimitada, já com apps, com reserva legal, com essas áreas de manancial e da sua área de implantação da sua área, né? Já ter tudo em mãos. E o indicado é se você ter
Isso já, e nesse formato aqui, o exemplo é o KML. E você tem que ter em mãos, não exigido, você tem que ter em mãos as autorizações para implantação. No caso, seria autorização por SMAT, autorização praticamente de tudo, porque você precisa disso, né? E o indicado você ter essas autorizações para implantação, para SMAT, para todo o projeto, né? Já destacado por algum técnico altamente certificado, né? E você ter essa autorização tanto na máquina que estiver fazendo o serviço, quanto na sede, ainda para você ficar resguardado de qualquer visita, né? E qualquer coisa que possa fazer uma vistoria, né? Você tem que estar tudo em mãos e correto com a lei. E falando um pouco mais, reforçando de novo, né? Essa é uma parte que eu acho bastante importante, que é sobre a escolha da área de produção, né? E olhar da área de preservação, você reforçando aqui de novo solos profundos e após todos o preparo, né? Essa questão de catação da catação, né? Dos paus, do desmate, legal, né? Feito em áreas que tem autorização. Você fazer a análise de solo, né? Para você ter um visual do que sua área está precisando, né? De correção. Aí você, antes de tudo, né? Você fazer uma gradagem, fazer uma subsolagem, dependendo da compactação do seu solo, né? Que o eucalipto exige um solo um pouco mais úmido, né? Para maior efetividade dele. E após todas essas análises, esse envolvimento do solo, você fazer uma correção, né, mediante a análise do solo. Você fazer um uso de calcário, de uma gessagem, de uma calagem, de uma gessagem, uma fertilização, né, usar um NPK, usar tudo aquilo que é preciso na área. E também, né, como aqui no Brasil hoje está em voga a lei do cultivo mínimo, né? É o que é? Você fazer uma utilização de herbicidas, de inseticidas, de uma forma, sendo em área total, né? De uma forma na linha de plantio, visando tanto o desperdício a menos, quanto uma sustentabilidade ideal.